E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Belissaro na área para trazer um vídeo diferente hoje para vocês. Hoje eu quero falar sobre a geração neném, mas de uma maneira diferente, com uma análise mais profunda, para tentar entender da onde que surge, então, essa geração neném. Nós vamos falar das heranças malditas aí do ser humano, vamos falar também do que mais, vamos compartilhar a tela aqui, vamos falar também dos hikikomori lá do Japão, tá totalmente relacionado com essa mudança cultural na China, né? A galera deixando de ser workaholic. Vamos falar da quarta revolução industrial e trazer essa introdução aí da Red Pill e das fases da Red Pill, dessa evolução da Red Pill, que tá totalmente relacionado com o que eu quero começar a abordar com vocês agora, e também vou finalizar com uma reflexão, certo, seus capitalistas? Então, eu quero trazer esses vídeos, dessas reflexões, dessas divagações, falar dessas questões de Red Pill, Black Pill. Esse vai ser um vídeo até meio Black Pill. E eu convido vocês aí a comentarem aqui embaixo, se vocês curtirem, se vocês querem mais esse tipo de reflexão. E a gente pode, dependendo do comentário da galera ali, do interesse, fazer algumas lives. E nessas lives trocar ideia tanto de economia, ciclos e também trazer essas questões de reflexão, de sociedade, porque a minha visão de mundo é que a nossa sociedade ela está em declínio. E isso por conta de quebra dos pilares, como por exemplo da família, a gente vê uma mudança cultural que está fazendo a nossa sociedade entrar em declínio. Embora hoje as coisas estejam muito melhores do que no passado, nós temos muito mais conforto, muito mais acesso a comodidades do que no passado, a nossa sociedade eu vejo que ela talvez chegou num auge e ela começou a declinar. É a minha visão e eu vejo que salvar a sociedade é uma loucura. É coisa de adolescente, enfim, de Greta Thunberg lá, né? Eu vejo que a solução ela tá muito no indivíduo e isso está totalmente relacionado com essa evolução aqui da Red Pill. Então vamos começar aqui o vídeo, pessoal, para falar justamente dessa geração neném. Só que antes de falar da geração neném, nós temos que entender quem criou a geração neném. Então, essa geração neném, a galera tá com o pau, não trabalha nem estuda, geração mimimi. De certa forma, existe sim uma razão, mas nós temos que lembrar que o ser humano, ele funciona com estímulos. O ser humano, ele precisa de estímulos. E se o ser humano não tem os estímulos certos, ele não vai produzir, ele não vai ver propósito nas coisas. Antes de entrar na questão da família, se você parar para pensar, a escola, ela já começa ferrando as pessoas. As pessoas entram na escola, lá do MEC, né, no ensino fundamental, e aí elas começam a aprender um monte de coisa desnecessária, aí elas vão no ensino médio, e aprendem mais um monte de coisa desnecessária, tudo para entrar para a faculdade, e ali ela vai meio que perdendo o propósito dela. Ela vai meio que sendo fabricada. Eu nunca me esqueço da minha professora de matemática. Porque eu sempre fui aquele cara meio mala, sabe? E aí eu questionava os professores. E aí, para essa professora, um dia, ela passou um exercício de Bhaskara e eu era muito ruim em matemática porque eu não via propósito naquilo, não entendia do porquê fazer aquilo. Muitos diriam, mimizento, não tem disciplina. Mas, na verdade, eu precisava de um estímulo. Eu precisava do quê? Entender por que eu preciso entender de Bhaskara. Por que eu preciso de Bhaskara para minha vida? Quando eu estava aprendendo isso, já, sei lá, eu comecei a fazer, a programar site lá pelos meus 10 anos. Então eu já queria ganhar dinheiro. Por quê? Porque a minha família, ela não era super privilegiada. Eu via meus amigos lá com um PlayStation 2, eu tinha um Xbox, eu tinha um Nintendo 64 daqueles de cartucho. Eu vi meus amigos com PlayStation 2 e tudo mais, eu queria ter um PlayStation 2, minha família não podia me dar, então aquilo me gerou um estímulo de buscar fazer dinheiro. Então desde pequeno eu percebi que eu precisava fazer o meu dinheiro para ter o que eu queria. Então tá aí uma questão de recompensa clara para você entender. E aí quando eu ia pra escola, eu via aquilo como uma puta perda de tempo, porque eu queria estar utilizando aquele tempo para aprender coisas para fazer dinheiro, não aprender Bhaskara. Aí eu perguntei pra minha professora, por que eu preciso saber isso? E ela respondeu, pro vestibular? Eu falei, tá, mas professora, eu não quero fazer vestibular. E isso eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, cara. Cara, eu não quero fazer vestibular. E aí ela ficou tipo, mas você tem que aprender pro vestibular. Eu falei, tá, professora, mas eu não quero
fazer vestibular, eu não quero fazer faculdade. Eu quero ganhar dinheiro, porra. Então, aí ela não sabia pra que servia aquela Bhaskara, porque ela só decorou. Ela não sabia pra que servia. Se servia pra calcular, pra fazer uma ponte, um prédio. Por que o cara criou aquela fórmula? A minha professora não sabia, mas ela queria empurrar a goela abaixo, que eu aprendesse aquilo, sendo que nem ela sabia pra que servia. Olha que loucura. Olha como a nossa sociedade, pessoal, ela é louca. Nossa sociedade, ela é pirada. E nós temos, então, uma herança de loucura aí nessa geração neném. Então, para nós introduzirmos esse tema da geração neném, nós temos que entender quem cria a geração neném. Então, quem são os professores? Qual sistema ali está sendo implementado na cabeça dessas crianças? O que os pais passam? Será que elas têm base familiar? Então, a gente tem que abordar todos esses temas antes de julgar essa geração neném, né? Então, ali eu já via claramente que o sistema educacional brasileiro é uma piada, os professores não estão qualificados para ensinar porque eles não sabem o que eles estão ensinando, eles só têm uma apostila preenchida e copiam o que está na apostila no quadro, então são completos incompetentes que acham que são grande coisa, mas na verdade só copiam e colam e querem criar pessoas que não pensam, mas só obedecem, copiam e colam. Afinal, esse sistema educacional vem lá da segunda Revolução Industrial, que é para te criar uma caixinha em sequência para você ir para o mercado de trabalho. Então você estuda vários anos para ir para uma faculdade, para se profissionalizar, para ter ali uma especialização, para ir para o mercado de trabalho. Basicamente é para isso que serve o sistema educacional hoje. Ele não te ensina a questionar, ele não te ensina sobre a vida, ele não te ensina muitas questões básicas para você progredir, para você prosperar, para você saber lidar com o mundo. Não, ele te cria para ser um trabalhador, o que eu já acho um grande erro. E aí quando a gente vai para a família muitas vezes por falta de dinheiro não tem tempo de educar o filho, terceiriza para a escola, terceiriza para uma creche, enfim, e isso vai criando uma geração perdida, uma geração sem propósito, uma geração que não vê sentido na vida, né? Mas enfim, então aqui eu tenho o ciclo do ser humano, né? Então, basicamente, você nasce, né, vira criança, adulto, aí tem toda a regra também de casamento, que você tem que constituir uma família e tudo mais, só que muitas vezes esses adultos, eles fazem com que essa criança herde os problemas deles, porque os adultos não resolvem os próprios problemas, e aí morre, então esse é o ciclo da vida, né, e aí muitas vezes estão criando pessoas loucas, né, como pega o Coringa, se você ver, ele não teve uma base familiar, isso agravou os problemas que ele tinha, né? E hoje, claro que as pessoas não são coringas, não chegam a esse ponto, mas elas acabam, para fugir da realidade, para fugir do vazio delas, elas acabam fugindo para fanatismo religioso, para bebida, para as drogas, enfim, para bolhas, né? Para tentar preencher o vazio delas. E muitas vezes esse vazio, ele vem lá da herança dos nossos pais, né? E também do sistema como um todo, da Matrix como um todo. Então, antes de nós entrarmos nesse tema, eu precisava fazer essa introdução rápida. Então aqui, geração neném. No Brasil, 12 milhões de jovens não estudam nem trabalham. Isso é uma questão só do Brasil? Não. Você tem aqui no Japão os hikikomori, que 500 mil de pessoas, elas nem sequer saem de casa. Então os hikikomori são pessoas que não saem de casa, não saem do quarto nem para pegar comida. Os pais têm que levar a comida lá porque eles são pessoas extremamente inseguras, extremamente piradas, desiludidas e sequer querem sair do quarto. Eles não veem propósito, não veem sentido em sair do próprio quarto. Eles ficam jogando videogame o dia inteiro e tal. Então, imagina ficar confinado em seu apartamento, isolado e solitário. É assim que cerca de 500 mil japoneses, né, lá, passam dias, semanas e até meses no Japão. O problema tem nome, hikikomori, né? Aí eles são viciados em videogames, blá blá blá, fantasia, mundos fantasiosos, né? E tem essa treta lá no Japão. E por que eu falo do Japão? Porque o Japão, ele tá muito à frente, né, do mundo. Então eu vejo que é uma tendência isso aqui. As pessoas se isolarem em casa e, enfim, né? Pela loucura da nossa sociedade hoje. Na China, né, nós temos algo parecido também. A China tinha essa cultura workaholic, isso está mudando. Então, com os chefes distraídos com os desafios de tocar suas empresas em meio às restrições de saúde pública, os mais jovens se distraem no serviço, entregam apenas o mínimo necessário, aproveitam as frequentes pausas para ir ao banheiro e se recusam
a fazer hora extra. É um reflexo da frustração da geração Z com os salários. No passado, a China produziu 8,7 milhões de graduados em universidades, pessoal. Olha quanta gente hoje aí em universidade, isso já não é mais um diferencial, né? Então, um número recorde. Mas, de 80% dos entrevistados, então mais de 80% dos entrevistados disseram que esperam ganhar pelo menos 5 mil ienes ou $770 por mês em seu primeiro emprego. Então, a geração atual, ela se esforça, ela vai para a faculdade, ela estuda, mas ela quer ter uma recompensa. Se não tem essa recompensa, ela perde o tesão de fazer a coisa. Você trabalha, você faz algo para ter uma recompensa. Se a sociedade, se o seu cliente ou o que for não te dá a recompensa que você espera, você vai parar de fazer, você vai perder o tesão de fazer aquilo, né? Então, aqui os jovens, eles vão para a faculdade e tudo mais esperando receber um bom salário. Mas aqui tem um problema, porque menos de 30% desses jovens acabaram recebendo algo próximo desse valor. Então, menos de 30% das pessoas acabam recebendo um salário que eles esperam, um salário digno. E aí eles se perguntam, qual o sentido de trabalhar tão duro por tão pouco dinheiro? E aí as empresas estatais, que pagam menos, mas oferecem serviços mais tranquilos e mais fáceis, se tornaram assim o segundo destino mais cobiçado pelos jovens recém-formados, depois das empresas da internet. Então, aí, pessoal, nós temos uma questão de recompensa. Então, aqui no Brasil, né, a geração neném, eu acredito que o que esses jovens estão vendo? Poxa, eu vou para a faculdade, eu estou nesse sistema educacional e todo mundo quer lá para fazer uma faculdade. Só que hoje, ter uma faculdade é um diferencial? Hoje, eu fazer uma especialização, uma pós e tudo mais, é um diferencial? Não. Na década de 80, por ali, ter uma faculdade era um grande diferencial. Você tinha uma faculdade na década de 80, se conseguia emprego, você tinha uma boa qualificação. Hoje, não. Então, hoje, essa matrix do dinheiro, essa matrix da educação, ela é falha. Hoje a faculdade não te garante um bom emprego. Hoje a faculdade não te garante um futuro. Porque você não consegue construir carreira, porque as empresas, enfim, por N questões, elas acabam muitas vezes demitindo a pessoa com mais experiência para recontratar alguém com menos experiência, recém-formado, que vai pagar menos e tudo mais. Até porque as margens aqui no Brasil são apertadas, o negócio é difícil aqui no Brasil, né? Então tem uma série de questões que hoje faz com que essa matrix que nos foi ensinada de ter um futuro garantido em ter uma faculdade, hoje isso não existe. Então o jovem já começa a perder esperança por aí. Muitas vezes para esse jovem também faltou a base familiar, porque os pais, claro, a mãe e o pai trabalham o dia inteiro, não tem tempo para ficar com aquela criança, ou acabam mimando com coisas materiais, aquela criança não tem uma base, né? Uma base familiar sólida, ela acaba sendo totalmente perdida, um vazio e entrando num niilismo. Então existem várias questões para a gente observar antes de julgar alguém da geração neném, tá? Não tô aqui passando pano, só tô dizendo que o buraco é sempre mais embaixo. Então, uma outra coisa também é que as coisas estão ficando mais complicadas. Hoje a gente está entrando na 4ª Revolução Industrial e a escola te ensina coisas da 2ª Revolução Industrial. Então aqui no Método Arca, que é o meu treinamento, eu falo sobre essa questão da 4ª Revolução Industrial, sobre qual é o futuro, né, nessa 4ª Revolução Industrial, e aqui eu ensino, por exemplo, a vender na internet, caso você tenha um negócio físico, a colocar o seu negócio físico no digital e vender no digital, e caso você não tenha nenhum negócio, a criar um negócio 100% digital do absoluto zero. É isso que a gente ensina aqui no Arca. E aqui o Arca é baseado justamente nessa 4ª Revolução Industrial que nós estamos entrando agora, né? E muitas pessoas não estão percebendo a entrada, a chegada da 4ª Revolução Industrial. E isso é um problema. Então, por isso que a minha análise é que a sociedade como um todo, o coletivo como um todo, ele vai entrar em declínio. Mas, Gabriel, você não fica pessimista com isso? Eu já fiquei muito pessimista com isso. Mas aí eu percebi que a solução está no indivíduo. O coletivo, cara, ladeira abaixo. Culturalmente, enfim, é só você observar. Você percebe os relacionamentos, a liquidez do mundo. Hoje, com a internet, você também aumenta a hipergamia. Então, o negócio, pessoal, está muito complicado. Eu quero trazer mais outros vídeos falando sobre essa temática, se vocês gostarem, né, essas reflexões. Mas hoje o negócio está muito complicado e eu vejo que, como sociedade, nós estamos caminhando ladeira abaixo. Mas a gente vai desistir? Não.
Aí entra a questão da Red Pill e a questão de você se ver como um indivíduo. E agora a gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, aqui eu tenho esses estágios da Red Pill, né? Então você tá lá na Matrix, e aí você tem a Red Pill, que é a pílula vermelha, e a pílula azul. A pílula azul é a Matrix, né? Você volta pra ilusão, você volta a acreditar que o mundo é maravilhoso, que as pessoas são maravilhosas, que é só você fazer o que o sistema diz pra você fazer, que você vai ter uma vida maravilhosa. Você acredita na mentira do sistema. Você acredita que é só você ter uma família e filhos e que vai ser tudo bem? Na verdade não, porque você tá passando a sua herança maldita, as suas falhas, os seus bloqueios pro seu filho, porque você não trabalhou isso em você antes. Então eu não tô dizendo pra você não ter filho, mas pra você, antes de pensar em ter um filho de maneira egoísta, que você se melhore como indivíduo, que você seja uma pessoa melhor pra poder criar um indivíduo melhor, pra poder criar um filho forte pra enfrentar o mundo. Então é essa que é a grande sacada. E tudo isso vai englobar aqui nessa questão da Red Pill, tá? Que é a pílula vermelha lá que vem do filme Matrix. Que é o quê? É você entender como a sociedade funciona, como o mundo funciona, você entender a realidade, e a partir de entender a realidade e não de viver uma fantasia que o sistema te vendeu, aí você começa a agir para ter os resultados que você deseja. Então aqui, pessoal, os estágios do luto da Red Pill. Tem a negação. Então, o mundo tá bem, só precisa ter mais perspectiva positiva sobre o futuro, vamos pensar positivo, lei da atração, vamos pensar positivo. Essa é a negação. Essa é a negação da realidade, que a realidade é podre, que as pessoas muitas vezes são podres. Por quê? Porque elas agem de forma egoísta, pensando nelas mesmas. E aqui no Brasil nós temos uma cultura filha da mãe de querer tirar vantagem do outro ainda, isso é pior ainda, de querer sugar o outro, de querer foder o outro, querer pisar no outro, isso é muito cultural do Brasil. É nojento. Então, quando você nega isso, você está na primeira fase. É a fase de negação da realidade. Conforme você vai avançando nessa questão de entender melhor a realidade, você vai sentir raiva. Poxa, como que a sociedade parou nisso? Como que a sociedade se tornou essa merda? Por que nós estamos declinando? E aí você vira tipo um soldado, né? Nós temos que lutar contra isso. E aí você vai pra barganha. Então, talvez o Bolsonaro, ou qualquer presidente, os youtubers conservadores, talvez eles tragam de volta os valores que a esquerda destruiu. Então aqui na raiva e na barganha você tem uma esperança. Você tem esses canais aqui do YouTube que querem lutar para reconstruir o Ocidente, né? Eu morro para construir o Ocidente. E isso gera um looping. Isso gera um looping inútil, porque muitas vezes as pessoas não querem se ajudar. Então não adianta você querer mudar as pessoas porque as pessoas não querem se ajudar. Então, não adianta você querer mudar a sociedade, porque as pessoas, os indivíduos, eles estão na Matrix. Eles ainda não perceberam a realidade. Eles vivem uma mentira. Então, quando você tá nessa fase de raiva e barganha, você quer mudar alguém que não quer mudar. E aí você começa a entrar nesse looping de canais que acham que vai chegar o inverno dos relacionamentos e tudo mais, a vingança, e isso é uma babaquice. E aí quando você percebe que isso não vai funcionar e que você tem que ir pro próximo passo, você vai entrar na depressão, que é a Black Pill. O que é essa depressão, né? É quando a galera fala, a sociedade tá perdida de qualquer jeito. Então por que eu vou tentar? Se a sociedade tá perdida, se as coisas não tem mais jeito, por que eu vou tentar fazer algo? Já era. Ferrou. Ferrou. E essa é a fase da depressão, que é a chamada pílula preta, né? A Black Pill. E aí você reconhece que a manada não tem solução, mas depois disso você percebe que existe uma esperança para você. Então, o que vem depois da depressão? Vem a aceitação, que é o que a galera chama de honk-honk, né? Que é justamente a aceitação. É a aceitação da realidade, e você percebendo como a realidade funciona, você começa a perceber que a manada não tem solução e eles que se fodam. Mas se eles quiserem a tua ajuda, você vai lá passar, você vai dar Red Pill pra eles, você vai alertar que isso é doloroso, né? Porque é doloroso. Tem fases aqui muito ruins, eu passei por essa fase da Black Pill, que você perde totalmente esperança, você vê que romantismo, você percebe que é um querendo usar o outro e tudo é uma troca. Você começa a ver como a realidade funciona, e é uma fase muito ruim, muito amarga, mas que te liberta. E somente depois de você passar por essa depressão que você vai chegar na aceitação, que é você entender como a realidade funciona e como você vai se portar a partir de agora para conseguir jogar com essa realidade. Coisas que a geração neném, ou quem julga a geração neném, às vezes não consegue entender. Então, é preciso, né, as pessoas passarem por essas fases e entenderem que elas são os seus próprios presidentes, que é o que a gente fala aqui no canal.
Então, quando eu falo que você tem que ser o seu próprio presidente, é você parar de achar que alguém vai te salvar, ou que a sociedade tem jeito, e que nós temos que andar em manada, e perceber que não tem jeito. Mas também você não vai ficar preso na depressão. Você vai perceber que existe uma saída para você. E você entendendo isso, aí você vai começar a fazer as coisas pensando em você. Você vai começar a fazer mais dinheiro e pensar em investir melhor para que você, nessa existência passageira aqui na Terra, tenha uma passagem melhor, tenha conforto, tenha qualidade de vida e possa prover isso para quem você ama. E, claro, caso você pense em ter filho, que você tenha tempo de passar tempo com seu filho porque você já tem a grana para não ser escravo do dinheiro, né? Então essa que é a grande sacada. Mas existe uma fase para você chegar lá. E aí a conclusão para o vídeo não ficar muito grande. Quando você escolhe tomar a Red Pill, que é um caminho doloroso e amargo e tenso, né? E você nega a ilusão, você nega o que o sistema, o que a Matrix vende pra você, você vai ter que chegar a essa conclusão aqui. Que é o que eu chego. Claro, você não precisa chegar porque você é livre, você faz o que você quiser, mas é a conclusão que eu cheguei. A conclusão que eu cheguei é o seguinte. O mundo jaz no maligno. Desde a queda de Adão e Eva. Então, a saída dessa prisão que nós vivemos, dessa queda, dessa porra que Adão fez lá e a Eva fez, a saída dessa prisão é Jesus, cara. Mas, enquanto você tá aqui vivo, porque não tem saída, você tá aqui e fazer o quê, né? Então, enquanto você tá aqui, que você tem uma passagem boa, que você tem uma passagem satisfatória, que você desplugue outras pessoas da Matrix, que você faça algo de bom. Que você faça algo que te dê tesão, que te dê propósito. Isso te dá propósito, né? E aí, e você entender a atualidade. Então, não adianta você negar que o mundo hoje é digital, que nós estamos na quarta revolução industrial, que nós vamos passar por uma uberização, a desmaterialização, que a gente já falou em outros vídeos, né? Então, tudo isso aqui é uma realidade. Ou você se adapta, ou você morre infeliz. Morrer você vai de qualquer jeito. Mas se você entender a realidade, a sua jornada vai ser mais prazerosa. Entender a verdade é duro, é amargo, mas vai te fazer com que você abra sua visão para que você consiga ter o seu caminho, para que você tenha uma vida foda. Essa que é a sacada. E você possa fazer o que você quiser e não espalhe essa herança maldita. Essa herança dos vícios, essa herança das nossas falhas para a próxima geração. Então essa reflexão que eu queria fazer sobre a geração neném, eu acho que a geração neném é fruto das gerações passadas, né? E de nosso sistema como um todo, que acaba não gerando a recompensa necessária para que esses indivíduos façam algo. Porque muitas vezes eles estudam, eles fazem as coisas, mas não conseguem emprego, ou o emprego paga mal, e eles acabam se desestimulando de fazer as coisas. Até porque hoje tem uma certa mordomia, as coisas são fáceis, e às vezes os pais ajudam e tal, então acabam ficando mais tranquilos. Então, cara, a gente não pode julgar as coisas de maneira simplista. Eu acho que eu sempre busco refletir sobre isso, porque as coisas não são tão simples quanto parecem. E às vezes para fazer um vídeo no YouTube a gente tem que generalizar, porque senão não sai nada, né? Você fica... Mas a grande sacada é que o único caminho que eu vejo para que você se dê bem, para que você progrida, é o caminho de aceitar a realidade e entender como o mundo funciona. E a partir de que você entende como o mundo funciona e qual a tendência, você começa a se adaptar e jogar o jogo. Se você ficar na fase de negação, ou se você ignorar isso, você sempre vai ficar tendo uma vida de merda. Então essa que é a grande sacada, eu espero que a mensagem tenha sido entregue, e caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. A gente precisa fazer mais vídeos para aprofundar esse tema, mas eu vejo que tem muitas falhas nessa Matrix, e se a gente continua fazendo as mesmas falhas, não dá para exigir um resultado diferente dessa geração. A gente precisa mudar algumas coisas, e isso às vezes parte dos pais, isso parte dos professores que nos assistem, de entender como a realidade funciona agora e buscar implementar isso nas bases, né? Então, pessoal, eu quero fazer lives também, se vocês toparem a gente faz lives aqui no canal para falar desses temas e também falar de economia, dinheiro, como fazer dinheiro, como investir, fazer tudo isso. Eu tô com uma vontade de fazer essas lives aí para trocar ideia com vocês. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!